Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão, não é mesmo, Alessandra? Isso. Nós vamos para a revisão da nossa aula 1.2. Amada. Para os senhores. Exatamente, né? Orientação ortográfica, tá certo? Emprego de certas palavras ou expressões. Então, nós começando agora a relação do bem-vindo. Ai, bem-vindo, bem-vindo. Tem hífen ou não tem hífen? Quando que eu vou utilizar, né? É separado, é junto, é nome de alguém? Como é que eu faço isso, hein? Então, vamos aqui, de olho na tela. Nós temos aqui o bem-vindo, né? Bem-vindos, amadinhos. Então, eu estou dando boas-vindas a vocês. Aí, se eu falo assim, somente bem-vindo, alunos. Bem-vindos, alunos. Então, é adjetivo, vai fazer a concordância com o seu sujeito, tá bom? Aí eu tenho aqui, olá, sou Carla, prazer, bem-vindo. Aí você pergunta, por que, amadinha, esse bem-vindo tá diferente? Porque esse bem-vindo aqui é nome de pessoa, né? É um nome próprio e é escrito junto e com N, beleza? Vamos ver? Então, aqui é nome próprio, por isso. E se você encontrar, tiver um amigo aí, bem-vindo, já sabe que a escrita é desta maneira aqui, tá bom? Demais junto e demais separado. Não vejo nada demais em sua atitude. Está correto, pessoal? E se eu trocasse aqui, não vejo nada de menos, né? Se eu consigo fazer essa substituição, não esqueçam, demais separado, tá? E aí, se eu tenho... Quando é que eu vou utilizar o demais junto? Quando for advérbio, né? Advérbio de intensidade, Isso, exagero. Exagero. Acho que comi demais. Exageradamente, tá aí pela imagem. Agora, mal com U e mal com L. Preste atenção aqui nessa tirinha. O lobo mau não é bom de disfarce. Você já percebe aí nessa primeira fala que o mal é com U, já sabe que é adjetivo. Quando eu troco pelo bom, automaticamente é com U. Isso. Vovó, entre, meu bem. Trouxe um lanche bem gostoso. Mal chegou e já quero devorar. Mal chegou, mal de conjunção, mal com L, tá certo? Aí não vai se encaixar aqui nessa fala. Bom chegou. Bom chegou. Imagina você escrevendo, né? Trouxe um lanche, bom chegou. Fica né? esquisito, Bom, gostoso, fica estranho, bom, né? Não dá. Entre o bem e o mal, venceu o lobo bom. Então, ó, o bem e o mal aí, o mal como substantivo, tá certo? Já sabe que vai ser com L. Porque o lobo mau tem mau hálito. Esse mal aí é o quê? É adjetivo. Beleza? Agora o A com H e o A sem H. Como é? Quando o A está sem um H, no caso, aí é o A, ele vai indicar tempo futuro ou distância. Quando for do verbo haver, ele vai indicar tempo, né? Passado, né? Aí nós temos aqui, os portões serão fechados daqui a 30 minutos. Já fechou o portão? Ainda vai ser fechado. Então, eu vou usar o azinho aí, olha aí, indicando o tempo futuro. A briga ocorreu a 100 metros do colégio. Então, aí, esse A aí foi utilizado porque está indicando o quê? Distância. E aí nós temos aqui, eu não vejo há 5 anos. Deu uma modificada aí, né, Márcia? Exatamente. Será que aconteceu, pessoal? Que está indicando tempo, né, passado. Que, eu não que vejo, já faz né? 5 anos, né, que não vê a pessoa. Agora o todo ou todo-o. Ó, quando o todo ou toda não estão acompanhados de artigo, eles são um pronome definido. Olha bem aqui, ó. Toda mulher é bela. Agora não tem extinção. Todas as mulheres são belas. Tá bom? Isso. Toda a mulher é bela. Ela por inteira é bela. Tá bom? Aí, então, quando todo ou toda estiver acompanhado de artigo, ele vai indicar o quê? Eles são adjetivos e significa o inteiro, né? Ou inteira.
Agora nós temos aqui o acerca de. Gente, olha o Hzinho aí, ó. Há 5 anos que não viajo. Faz 5 anos que eu não viajo. Há cerca de 10 candidatos para a vaga de emprego. Já aqui, se acerca de está indicando algo, existência de algo, tá como um verbo haver no sentido de existir, tá certo? E o acerca de tá falando sobre o quê? Sobre assunto, né? A respeito de. Quero tratar acerca dos lucros da empresa, ou seja, sobre os lucros da empresa. Gente, quase que falha aqui a minha voz. Acerca de separado. Vai indicar o quê? Aproximadamente, ou seja, próximo de, né? Estou a cerca de 100 metros do lugarejo. Então, indicou medida acerca de separado. Não lembrando que depende muito do contexto. A cerca do vizinho quebrou. Então, quando aí, ó... Que cerca é essa, né? Cerca é cerca mesmo, gente. Substantivo. Tá Ficou bom? claro para vocês? Compreenderam o conteúdo, né? Mais essa revisão, o que vocês acharam? Alguma dúvida? Podemos praticar, podemos começar os exercícios, né, Márcia? Deu certo? Com certeza, Alessandra. Então, ficamos por aqui com a nossa revisão e daqui a pouco a gente retorna. Beleza? Tchau. Até lá. Olá, amados! Olha só, chegou o grande momento. A Alessandra sempre leva um susto. Quando... eu acho. Mas tudo bem, pessoal, tudo bem. O momento de quê? Do Tirando Dúvidas, de olho na tela, que é resolução de atividade de sala. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Olha aí, gente. Analise o uso das expressões acerca de e acerca de nas proposições a seguir e marque a alternativa correta. Vocês conseguiram fazer, né? Vamos ver. A primeira, ela fala assim: meu carro está estacionado a cerca de 100 metros daqui. 2. Conversamos muito acerca do divórcio. 3. Há cerca de 300 anos iniciou-se a jornada do grande homem. E aí, feita essa leitura, né, o que nós conseguimos analisar? Na letra A, o que nós temos? Apenas a proposição 1 está correta? O que vocês acham aí, né? A B, apenas a proposição 2 está correta? Conversamos muito acerca do divórcio. C, apenas a proposição 3 está correta? Há cerca de 300 anos iniciou-se a jornada do grande homem. D, estão corretas as proposições 1 e 2? Ou a letra E, estão corretas as proposições 1 e 3? Então, nós vamos grifar as expressões, né? Da 1, da 2 e da 3 e vamos analisar com vocês. Acerca de, vamos lá, que ideia está passando? Conversamos acerca do, viu só? Acerca de. Então, vamos aqui analisando com vocês, amadinhos. Uma a uma. O que vocês... aquela história, quando você fala a mesma coisa, foi para a prática, ela torna-se diferente. Quando que eu uso o acerca de, né, para indicar a medida, distância? Vai ser junto, vai ser separado? Como que vai ser? Ou vai ter o Hzinho? Qual é? Muito bem, Fábio. Arrasou. Eu acho que foi a Maria, hein? A Maria também acertou. Daqui eu ouvi essa Maria acertou. A Amadinha falou o seguinte: quando a cerca de indicar distância, vai ser a cerca separada CH. Muito bem. Indica a medida. Beleza. Tá certo? E o Fernandinho, que eu não poderia deixar de citá-lo. Ele sempre faz tudo. Sempre faz tudo, né? Conversamos acerca de, junto. Quer dizer, a respeito de, sobre de. Tá correto também. Agora,
O João diz que a terceira, Alessandra, ele tá com uma dúvida. Se for o João com dúvida? Tá com dúvida, o João. Qual é Ô, a João dúvida do Vitor, não João? fica assim, amadinho. Vamos tirar essa fumacinha da cabeça? Olha só, Joãozinho. Lá tá dizendo o seguinte, no terceiro exemplo, ó. Há cerca de 300 anos, não tá dando uma ideia de tempo passado. Você observa a leitura, né? É futuro, é presente, né? Ou é lá um passado? Então, aí, ó, iniciou-se a jornada do grande homem. Há cerca de faz tempo, ó, já passou esse tempo. Aí você vai analisar o verbo que está lá logo em seguinte. Se for um verbo que indicar futuro, já sabe que vai ser o A sem H. Se indicar passado, vai ser com H, que você vai lembrar da história, de histórico, pré-histórico, tá? Pré-história. Beleza? Então, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E. De olho aqui na tela. Vamos lá? Temos a alternativa? Sim, amado. O gabarito é a letra D. Então, ó, estão corretas as proposições 1 e 2, que é meu carro está estacionado a cerca de 100 metros, quer dizer, medida, distância. E a 2? E a 2, Conversamos muito acerca do divórcio, a respeito do divórcio, né? beleza? E sobre. E a outra está errada, né? Está com desvio, porque seria aqui o correto ficaria se tivesse o Hzinho, tá bom? Beleza? Então vamos embora. Questão 2. Olha lá. Assinale o grupo de expressões que completa adequadamente a lacuna das sentenças. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Falamos, né, acerca dos problemas de nossa cidade. 2, o ônibus parou a cerca de 30 centímetros da ponte. 3, o trabalhador parou a cerca de meia hora. Corremos a cerca de 10 quilômetros para chegar no vilarejo. Então, nessa primeira, falamos acerca dos problemas. Você já sabe que é a respeito de, sobre algo foi a conversa. Tinha um assunto, não era isso? Então, você já sabe que é o quê? Junto. Qual é a alternativa? Já posso até, né? Já sabe que o acerca vai ser junto. Já temos a alternativa. Não vamos nem analisar as outras, porque a única que tem um acerca junto aí é a letra C. Beleza? E então, aí já elimina automaticamente e fica com a resposta. Exatamente, já exclui. Todos acertaram? Todos acertaram? Sim. Parabéns, Muito então. bem. Vamos dar na sequência a questão 3. Observe as 6 frases abaixo e preencha na sequência de 1 a 6 os parênteses com as palavras adequadas, pessoal. Vamos lá. 1, viajo muito. E aí como é que fica, né? Mais que ele. 2, viajo muito, mas não me canso. Eu estou falando, aí vocês vão já encaixando. 3, nos filmes, o mal não tem vez. 4, ele sempre faz um homem mal nos filmes. 5, ele fala demais. 6, até aí, nada demais. E agora, como Qual ficamos é a aqui? alternativa? A, B, C, D ou E? É um exercício delicioso de fazer, Olha só, ele já vai fazendo, Alessandra, porque pela última, Isso. ele já ia excluir a única, né? Então, olha só. Viajo muito, mais. Viajo intensidade. muito Mais intensidade, que ele. né? Ó, viajo, mas, ó, conjunção, mas, ó, nos filmes, o mal, já sabe quando tiver o adjetivo, ou melhor, tiver o artigo, né, que é o determinante, o mal com L, tá certo? Ele sempre faz o homem mal, ele sempre faz o homem bom. Ó, não é bom, é mal, mal, né? Já troca. Ele, deixa eu ver, ele fala demais, exageradamente, né? Ele fala muito. Fala muito. E a última, até aí,
nada de menos, ou seja, nada Pronto. de mais. Certinho? Questão 4. Identifique dentre as alternativas abaixo aquela que não apresenta uma alteração ortográfica referente ao sentido da palavra, né? Então vejam bem, a letra A luta entre o bem e o mal nunca acaba. B, comemos muito mal durante a viagem. C, nossa viagem foi ótima. Comemos bem e não nos sentimos mal. D, fritura é uma delícia, mas infelizmente faz mal. A E, nas histórias as madrastas sempre são más. Isto é, tem o coração mau. Então, você, amadinho e amadinha. E agora? Vamos. Você vai observar qual aquela que escreveu corretamente, que respeitou, né, a norma padrão, ou seja, escreveu corretamente, houve a escrita correta, não houve desvio gramatical, não fez a ortográfico. confusão, né? Exatamente. Não trocou. E agora? Então, aqui, não tem uma aqui na letra A. Por que não é a letra A? Já estou dizendo que a A não é. Porque, ó, a luta entre o bem, o mal, qual é o? Seria com L, não é isso? Exato. Aí a letra B. Comemos muito mal durante a viagem. Ó, comemos muito bem. Então, aqui seria com L também. Você não pode colocar comemos muito bom, né? Não Fica dá, sem não sentido. encaixa. Nossa viagem foi ótima. Comemos bem. Aí, deixa eu ver. E não nos sentimos mal. Olha aqui. Aqui está correto. Nos sentimos bem, não sentimos mal. Tá ok, tá certo. Então, aqui já é uma alternativa, né? O gabarito aqui. C. Fritura é uma delícia, mas infelizmente faz mal. Fritura Olha é uma lá. delícia, mas infelizmente... Né, ó, Esse mal, hein? É com L. Exato. Nas histórias, as madrastas sempre são mais. Ok. Isto é, tem um coração mal, tem um coração bom, mal com ruim. Então, né? qual a Se você- alternativa? Alternativa letra C. Tá aqui o gabarito. Certo, pessoal? Certinho. Amadinhos, vocês sabiam que todo dia você vai ter um momento de treino? Presta atenção, amados. Momento Além das questões, né? Exatamente, o Da momento do treino de atividade. questões do Enem. Porque o momento, se é treino, é treineiro, né, Márcio? Exatamente. Então, vamos lá para o nosso Se Liga no Enem. Vamos lá, de olho na tela. Aqui nós temos o seguinte. De quem é esta língua? Uma pequena editora brasileira, a Orutal, acaba de lançar em Lisboa uma antologia antirracista de poetas estrangeiros em Portugal, com o título Volta para a Tua Terra. O livro denuncia as diversas formas de racismo a que os imigrantes estão sujeitos. Alguns dos poetas brasileiros antologiados queixam-se do desdém com que um grande número de portugueses acolhe o português brasileiro. É uma queixa frequente. Aqui em Portugal eles dizem que nosso português é errado, que nós não falamos português, escreve a poetisa paulista Maria Júlia Pinheiro. Para concluir, se a sua linguagem, a lusitana, ainda conserva a palavra da opressão, ela não é a mais bonita do mundo, ela é uma das mais violentas. Comando da questão. O texto de Agualusa tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro. Com base no trecho citado pelo autor, infere-se que esse preconceito se deve à dificuldade de consolidação da literatura brasileira em outros países. B. Aos diferentes graus de instrução formal entre os falantes de língua portuguesa. C. A existência de uma língua ideal que alguns falantes lusitanos creem ser a falada
ser a falada em Portugal. D, ao intercâmbio cultural que ocorre entre os povos dos diferentes países de língua portuguesa. E, a distância territorial entre os falantes do português que vivem em Portugal e no Brasil. Então, você sempre, amadinho, você vê o comando e veja, né, qual é a pergunta. Ele afirma logo no início do enunciado. Ó, o texto de Aqualusa tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro. Por quê? Ela lhe diz o seguinte, com base no trecho citado pelo autor. Então, você vai ver qual foi a citação que aparece. E você já sabe que sempre quando é uma fala de alguém, vai estar entre aspas. Então, você volta ao texto e dê uma analisada. Já está falando dessa questão do preconceito. Aqui em Portugal, eles dizem que o nosso português é errado e que nós não falamos português. Isso aqui é uma citação. Qual é a outra citação? Se a sua linguagem lusitana ainda conserva a palavra da opressão, ela não é a mais bonita do mundo. Ela é uma das mais violentas. Então, qual é o gabarito? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui o gabarito letra C, né? A existência, né, de uma língua ideal que alguns falantes lusitanos creem ser a falada em Portugal. A justificativa. O texto critica a visão preconceituosa dos portugueses a respeito da língua, destacando que a superioridade dos portugueses é, na verdade, uma violência. E é uma violência, né? E é, pessoal, é importante falar para vocês também, já no início assim, das nossas aulas, que as questões, principalmente a do Enem, as nossas questões do Enem, elas são questões extensas, então ela necessita que você leia 1, 2, 3 vezes, você volta ao texto, como a professora Márcia fez, nós fomos às questões e retornamos. Então, assim, não são questões curtas, né? Então não estranhe, a leitura ela se faz necessária, precisamos ler devagar para vocês compreenderem, porque é o momento de treino para quando chegar o dia da prova, vocês consigam compreender. Poxa, já vão com medo, né? Já vai nervoso, tempo, né? Mas quando você chegar, não, mas eu fazia isso em salas de aula com as professoras de língua portuguesa. A leitura se faz necessária, tá bom? Exatamente. Porque alguém pode pensar, poxa, mas é tão grande o texto, né? Não acaba nunca, mas precisa. O Enem é o que vocês irão fazer. Na prática, é isso. É leitura e aí vamos às alternativas. Tudo bem? Exatamente. Então, como eu falando para vocês, dando continuidade, chegou o grande momento, né? Que é o nosso clube de leitura. Na unidade 1, nós temos uma obra magnífica, Alessandra. Muito. Do pré-modernismo, tá certo? Que é Os Sertões. Então, aqui nós temos no clube de leitura, olha bem aqui, olha só. Unidade 1, obra pré-modernista, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Já ouviram falar dos Sertões? Em algum momento? Então, aqui, né, essa obra regionalista narra os acontecimentos, né, sangrento. Vamos dizer, bem difícil. Vocês vão lembrar lá de história. Vão falar assim, cadê o professor Louro? Cadê o professor Beto? Né? A Guerra de Canudos. Isso, aí nós vamos ter bastante tempo para isso. Com certeza. E já vamos separando aí. Unidade 1, Os Sertões, Euclides da Cunha. Certo? E tem turma aqui para homenagear. É a turma da professora ou do professor. Olha aí. Ralph Nogueira. Olha aqui a turma da escola Jean Piaget, Polo Aurélio Buarque de Holanda, Seringal, terceiro B, da mediação tecnológica. Tá certo? A turminha, ó, professor. Parabéns, pessoal. Uma turma bonita, né? Linda essa turma, né? Olha aqui os amadinhos. Muito obrigada, professor Ralph, né, por ter nos enviado esta linda imagem. E a gente termina também, amadinhos, com uma mensagem. Aqui, ó, de olho aqui na tela, na mensagem e na imagem também. Pessoas felizes não têm tudo que sonham, mas sabem agradecer por tudo que recebem. E assim nós terminamos, né, Márcia? A nossa aula.
a presença de vocês, a companhia de vocês. Muito obrigada. E até a próxima.